Bom, Ali, tudo bem? Olha, conforme prometido, nós vamos trabalhar a desapropriação judicial no interesse privado. Fabiane Bahia, primeira vez ao vivo, que bom. Olha, gente, para quem está me assistindo pela primeira vez, estou tendo muitos seguidores novos, chegando já a quase 6 mil seguidores, mais de 1,5 milhão de corações. Então, muito obrigado, gente. Continuem compartilhando, compartilhem aqui com seus seguidores, no Facebook, no Instagram, onde vocês quiserem, tá certo? Muito obrigado mesmo. E obrigado, Fabiane. Para quem não me conhece, meu nome é Aurélio, a gente está sempre com dicas diárias aqui de direito civil, algumas dicas de estudos. Eu vou, depois que terminar esse vídeo aqui, gravar um vídeo sobre planejamento de estudo, trabalhar aqui, também dar algumas informações sobre aquele planejamento que eu faço aí, que vai começar em abril. E a Priscila está colocando meus contatos no Facebook, quem tiver alguma dúvida, e no Instagram também, professor_Aurélio Burri. Tá bom, gente? Vamos começar aqui sem muitas delongas, falando sobre a desapropriação judicial no interesse privado. É um tema que pode cair em qualquer certame. Recentemente caiu na prova da Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, uma pergunta na primeira fase, que era discursiva. Muito obrigado, Priscila, obrigado mesmo. Obrigado, Ali, tá compartilhando aí, Nath. Então, gente, o que é desapropriação judicial no interesse privado? Essa desapropriação judicial no interesse privado, se você não tomar cuidado, você pode confundi-la com uso capião. Vamos para a letra da lei. A partir do artigo que traz essa hipótese, a gente começa a desvendar o instituto. Tudo bom, Keca? Olha lá. Artigo 1228, parágrafo 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Lendo assim, muitos lembram do uso capião coletivo lá do Estatuto da Cidade, da Lei 10.257. Muitos confundem, porque também fala em uma extensa área de terra, mas não é o caso. É um instituto completamente diferente. Nós estamos falando na possibilidade, do proprietário, no momento em que ele vai reivindicar a sua propriedade. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel que estava desocupado. Houve uma ocupação dessa extensa área de terra, uma ocupação por um grande número de pessoas, um considerável número de pessoas. E aí o que eu faço? Eu entro com uma ação reintegratória de posse, certo? Eu quero minha posse de volta. Ou com uma ação reivindicatória de propriedade, reivindicando a minha coisa, que eu posso reivindicar pelo artigo 1228 nas mãos de quem quer que a possua ou detenha. E aí, o que essas pessoas citadas vão fazer? Em contestação, elas podem se defender apresentando esta tese do artigo 1228, parágrafo 5º. Em vez deles se defenderem discutindo se a posse é justa ou injusta, se tem direito de propriedade sobre o bem, eles vão falar, olha, eu tenho direito à desapropriação judicial no interesse privado, também chamada de desapropriação judicial invertida ou expropriação judicial no interesse privado. Eles vão opor, olha, nós temos aqui direito a desapropriar esse bem, ou o direito que esse bem seja desapropriado em nosso favor. Obviamente que é uma matéria de defesa, mas já há um entendimento que é possível você ingressar com uma ação pedindo essa desapropriação também. Mas o Instituto foi criado como matéria de defesa. Então acompanhem comigo. Quais são os requisitos? O proprietário, o imóvel tem que consistir em extensa área de terra. Na posse tem que haver uma posse ininterrupta e de boa fé por mais de 5 anos de um considerável número de pessoas. Não confundam, não necessariamente é uma comunidade carente, não necessariamente é uma área de favelização, pode ser até um condomínio de luxo. Como assim?
Veja, uma construtora adquire a propriedade de um terreno de quem não é dono. Houve uma fraude registral, a construtora acredita, artigo 1228, parágrafo 4º, 1228, parágrafo 4º. A construtora realmente ela acredita que aquele imóvel, né, foi transferido de maneira correta. E ela vai vendendo os lotes, vai vendendo as casas, os prédios, enfim. E quem adquire ali, adquire de boa fé. Não imagina o vício que está por trás daquele imóvel. E o verdadeiro proprietário tem direito de reivindicar? Claro que tem. Mas se aquele imóvel já estiver há mais de 5 anos ocupado por um número considerável de pessoas que exercem a posse ali de boa fé, de maneira ininterrupta, esses indivíduos, quando tiverem contra si movidos uma ação reivindicatória, eles vão dizer o seguinte: não, espera lá, eu tenho direito pelo menos à desapropriação. Exatamente como a Andressa está falando, aqui no Rio de Janeiro, isso aconteceu na Barra da Tijuca, no Recreio, tá certo? Aconteceu sim. Então, mas pode acontecer em qualquer cidade. Então verifiquem, né? Essa ação aqui ela tem uma natureza dúplice. Os possuidores réus, eles podem alegar em matéria de defesa. Então, o proprietário que entrou com uma ação reivindicatória, ele pode ter contra si uma decisão judicial que conceda a propriedade agora para os possuidores. Acaba gerando uma ação de natureza dúplice, tá certo? E aí, o que eu quero que vocês verifiquem? Não é o uso capião. Por que não é o uso capião? O uso capião é forma de aquisição originária da propriedade, tá? Aquisição originária da propriedade pela qual o possuidor que vira proprietário em razão da uso capião, o uso capiente, ele não paga valor nenhum, tá certo? Ele não tem que pagar nada. Aqui não. Esses possuidores se tornarão proprietários desde que paguem uma indenização. Veja o que diz o parágrafo 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Então aqui os possuidores terão que pagar uma indenização correspondente ao valor do imóvel. Por isso que a gente fala que é desapropriação. Veja, quando você estuda lá no direito administrativo, a desapropriação ela é feita normalmente por quem? Pelo poder público, pelo Estado, né? Mas o Estado ele tem 3 funções: função judiciária, função executiva e função legislativa. A desapropriação é promovida pelo Estado. Em regra, no direito administrativo, você estuda a desapropriação promovida pelo Executivo, tá? Que edita um decreto expropriatório no interesse público ou até mesmo em razão, né, de interesse social, né, para fins de reforma agrária, por exemplo. Mas aqui nós estamos falando de uma desapropriação feita pelo Executivo, não. Uma desapropriação judiciária, judicial. No interesse público, não. No interesse privado destes possuidores. Por isso essa natureza jurídica de desapropriação judicial no interesse privado. E, como qualquer desapropriação, tem que pagar indenização, tá certo? E aí eu quero que vocês verifiquem o seguinte: já há um entendimento consolidado, inclusive no enunciado 308 do CJF, que se essa população for carente, quem pode desapropriar é só o juiz, tá? É o judiciário que vai desapropriar, tá certo? É o judiciário que vai desapropriar, tá ok? A Marluz está perguntando. A pedido desses possuidores. E aí, veja só, ao proprietário só lhe resta aceitar o valor que foi decidido pelo juiz, qual é o valor devido pelo imóvel. O enunciado 308 do CJF traz a ideia de que se a população, se aqueles possuidores forem de baixa renda, não tiverem condições de pagar a indenização, é o próprio Estado que vai pagar. Tá? Esse é o pensamento doutrinário, né? Como se fosse ali como se a gratuidade de justiça se estendesse também para o valor da indenização. Esse é um aspecto ainda controvertido, mas é um entendimento doutrinário, consubstanciado também no enunciado 308 do CJF, tá ok? Então, são pontos importantes. Numa prova da defensoria, por exemplo, é importante citar esse fato. Tá
tá certo? Lembrando que o juiz não pode reconhecer de ofício esse direito. O Estado, o juiz, não pode reconhecer de ofício. Por quê? Os possuidores, muitas vezes, eles perfazem já requisitos para uso capião coletivo do artigo 10 da Lei 10.257, o artigo 10 do Estatuto da Cidade. Aí é melhor eles entrarem com uma ação de uso capião, do que ver reconhecida essa desapropriação judicial, porque tem que pagar. Então pode ser que no caso concreto seja melhor entrar com a ação de uso capião. Então o juiz não deve reconhecer de ofício. Obrigado, Marlúcia, e o pessoal de Belém do Pará ligado na aula. Estão entendendo, gente? Agora, olha, é simples, o artigo é esse. Quero fazer o seguinte destaque para vocês. A dica rápida aqui, que eu queria passar. O pessoal de Fortaleza, preste atenção nessa dica, gente. Qual é a natureza jurídica, Isso é perguntado em prova. Qual a natureza jurídica do instituto previsto no artigo 1228, parágrafo 4º e 5º? Prevalece a ideia de que a natureza jurídica é desapropriação judicial no interesse privado. Aí, se eu fosse examinador, o que eu perguntaria para vocês? Me dá mais, doutor, ou doutora, me dê mais um exemplo de desapropriação judicial no interesse privado previsto no Código Civil. Vocês conseguem citar mais um exemplo de desapropriação judicial no interesse privado prevista no Código Civil? Gente, muita atenção, tá? Temos um exemplo tradicional que vem desde o direito romano. Isso não é uma novidade do direito civil constitucional, não. Desde o direito romano nós temos a possibilidade aí de uma desapropriação judicial no interesse privado previsto no nosso ordenamento jurídico. Eu vi um silêncio aqui agora, ninguém se arriscou, ninguém quis dar exemplo, Não pode ficar mudo na prova oral. Se fosse uma prova oral, vocês teriam que dizer o quê? Excelência, eu não me recordo, passo para outra. Olha só, anotem aí mais um exemplo de desapropriação. Tá bebendo água, Ou bebe uma água, pensa, exatamente, Rafa. Anota aí o artigo 1285. Artigo 1285. O direito de passagem forçada. Tô rindo aqui da Rafa. O direito de passagem forçada. Olha lá. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado. Então, gente, olha só, o indivíduo mora num terreno, um terreno encravado, que não tem acesso à rua, a nascente ou porto. Ele não tem como entrar e sair daquele imóvel sem passar pelos terrenos vizinhos. Neste caso, ele tem direito à chamada passagem forçada, obrigar um dos imóveis vizinhos a lhe conceder uma passagem para ter acesso à via pública, a nascente ou porto. Então, neste caso, ele não vai passar de graça por ali. O juiz só irá conceder o direito de passagem forçada se for paga a indenização cabal, a indenização que é devida pelo prejuízo sofrido pelo possuidor vizinho, que vai ter um pedaço do seu terreno ali diminuído ou, de certa maneira, turbado pela passagem de alguém. Então, veja, a passagem forçada configura mais um exemplo de desapropriação judicial no interesse privado. Não vai ser desapropriação de todo o imóvel, vai ser apenas o quê? De parcela do imóvel. Tá certo, gente? Tranquilo? Beleza? Ficaram esses dois exemplos? Olha aí, tô sentindo que daqui uns 3, 4 meses alguém vai me mandar uma mensagem dizendo: professor, caiu aquilo que você falou, desapropriação judicial no interesse privado. Tenho certeza que desse semestre não passa. Algum certame vai cair novamente. Tá bom? Um tema aí que é incessantemente cobrado. Gostaram da dica? Foi boa, gente? Dicas rapidinhas aí para vocês não perderem tempo. Saudade da Marta aí que não entrava mais, Priscila, Rafa Lopes, sempre presente, Nath também. Bom, gente, vamos fechar aqui esse vídeo.
A Ali tá aí ainda, tudo bom, Ali? Obrigado por ficar até o final, também tá sempre presente. Olha, vamos fechar esse vídeo agora. Eu vou gravar o meu curso aqui de parte geral e depois de noite, se der tempo, a gente volta mais um pouquinho, se não para mais uma dica para trabalhar em noções de planejamento de estudo. Quem quer saber, né, como se organizar aí, eu também vou fazer o anúncio lá do meu programa de estudo, tá bom, gente? A Rafa Lopes está pedindo calma, não, tô gravando já as aulas adiantadas, Rafa, não tem problema não, tá bom? Ó, então, gente, um abraço, até daqui a pouco e a gente volta mais tarde. Olha, quem quiser participar do novo curso de processo civil, fiquem atentos aí, que início de abril eu vou lançar novamente mais um curso de parte geral e um curso de obrigações para dar continuidade para aqueles alunos que já estavam, né, fazendo parte geral, tá bom? Depois a gente fala sobre promoções, valores, etc. Beleza, gente? Muito obrigado aí, até mais e continuem compartilhando, curtindo, tá bom? Um abraço, gente.